Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e este é o podcast Uai, a Ficha Caiu. Sejam todos e todas muito bem-vindas aqui, especialmente porque temos um assunto delicioso para conversar hoje. É com a Sandra Costa, que vocês estão vendo aí. Ela é proprietária de uma marca de biquínis e de roupa, gente, e organiza uma feira muito importante aqui em BH. Mas como vocês sabem, eu sempre gosto de deixar a própria convidada se apresentar. Então, Sandra, seja muito bem-vinda. Me diz quem é você no mundo. Oi, Brenda. Oi, gente. Primeiro te agradecer pelo convite, né? E um prazer, é sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, né, para outras pessoas. E assim, bom, como você disse, Sandra Costa, eu tenho 38 anos e eu trabalho na área de moda plus size desde 2009. Já tem uma caminhadinha aí. A gente costuma brincar que quando a gente chegou era tudo mato. Uma expressão bem típica mineira, né? Né? A gente vem capinando aí, abrindo caminho. E que E aí, caminho. assim, vim caminhando ao longo de outros nichos dentro do mercado plus size, mas dentro da moda feminina sempre. E em 2015, a Minha Praia é que a minha marca de biquíni surgiu. Ela era, a princípio, uma marca que a gente só fazia realmente moda retrô na época. Era bem diferente do que é hoje. E o que aconteceu? Eu fui me adaptando ao que os meus clientes queriam. E nesse caminhar também a marca se tornou uma marca sob medida. Por quê? Porque a gente é muito legal. Você fala, eu tenho uma marca plus size, mas ela vai até que tamanho? Ela atende até que tamanho? E aí, quando você fala sob medida, você atende todo mundo. Você não tem limite. E é o que a gente faz hoje, né? As peças, por exemplo, eu trabalho com aquele sutiã meia taça. Eu desenvolvi com a fábrica os aros até o tamanho 66. Uau, que Sim. demais! E é uma coisa que as pessoas não viam, né? Não encontravam. E assim, por que a gorda não pode usar o que a magra usa? Sim. Né? E a gente sempre traz esses questionamentos. Mas aí o que aconteceu? Veio a pandemia, as pessoas pararam de ir à piscina, as pessoas pararam de ir à praia, as pessoas pararam de ir à cachoeira. Eu tive uma semana para sentar, chorar, me deprimir e, como mulher que somos, me reinventar. Sim. E aí comecei a fazer pijama. Porque as que pessoas tudo. iam ficar em casa. E também era um outro nicho. Adorei, tá vendo? Né? E era um Adorei. outro nicho que as pessoas gordas não tinham. Né? E aí foi muito bacana. E dentro dessa movimentação dos pijamas, eu consegui tirar um sonho do papel, que era de Sampé, que é essa marca que eu estou vestindo, que é uma marca cheia de brasilidade, cheia de cor, né? Adoro! Ela é meu bebê. E assim, o formato dela a gente ainda está acertando, aquelas coisas. Ela surgiu em dezembro de 2020. Né? E foi assim, foi uma micro coleção. Em 15 dias ela esgotou. Uau! E aí eu falei, não, peraí que eu não tinha ideia. Peraí que agora eu acertei de vez. Né? E aí desde então a gente vem trazendo modelagens super diferentes, as estampas sempre muito diferentes, que eu acho que é esse DNA da gente mesmo brasileira, né? A gente é cheia de cor, a gente é essa pessoa quente, essa pessoa que abraça, e a Tsampé, inclusive o nome da marca, significa abraçar no idioma caiapó, Tsampé. Adorei! Né? Já gostei dessa primeira introdução e a gente vai explorar muito tudo isso que você falou aí. E para a gente começar, uma das coisas que eu queria realmente saber de você é não só da sua marca, mas primeiramente como é que surge, né, essa ideia de plus size, né? Qual que é a história por trás? Por que a Sandra não foi fazer, talvez, moda para quem tem corpo mais dentro do padrão da sociedade, entre aspas, né? Porque no mundo diverso que a gente tem, principalmente o Brasil de corpos diversos,
a gente sabe que o padrão é o que a gente é. Na verdade, é isso, né? Mas me conta, que história que está por trás da sua marca? Como é que a Sandra fala, opa, eu preciso atender essas mulheres? Então, a Sandra foi uma criança que era gorda desde pequena. E a Sandra ouvia muitas coisas ao longo da vida dela. Eu não falo que eu fui vítima de bullying na escola, isso eu não posso falar. Mas era sempre aquela coisa assim, é a última a ser chamada para a turma na educação física, entendeu? Você tem seus grupinhos, mas o seu grupinho é sempre das meninas que são mais gordas. E aí, quando eu vou para a faculdade de Direito, em 2004, um professor me chama na frente da turma e fala comigo que eu nunca seria uma profissional de sucesso, mesmo sendo branca, dos olhos claros, com precedência social, porque eu era gorda. Você está brincando, Sandra? Ele fala que eu nunca ia ser uma profissional de sucesso porque eu era gorda. E aí, o que aconteceu? Uma menina de 19 anos de idade, eu me tornei bulímica, cheguei aos meus 48 quilos, caindo mechas Você e pesava mechas quanto? de cabelo. Nessa época, Quando você ele pesava falou quanto? isso comigo, eu acho que eu devia estar pesando no máximo uns 80 quilos. E foi para 48. E aí eu fui para 48 quilos. E assim, enquanto você está adoecendo, você sabe que você está num processo de doença, mas nossa, você está tão bonita. Nossa, você está ficando mais bonita. Nossa, você tinha um rosto tão bonito, agora você está ficando bonita inteira. E aí são esses tipos de elogios que a gente recebe quando está doente. E aí você não consegue verbalizar a sua doença. Aí passei por isso durante... nesse período, a minha irmã estava grávida, e aí nasceu a minha sobrinha, que ela nasceu com alguns probleminhas de saúde, então realmente não tinha como a minha família perceber. Entendi. Porque todas as atenções estavam voltadas para minha sobrinha. E eu continuei adoecendo. E aí chega um ponto que, assim, aquela coisa da vaidade feminina, eu cheguei um dia no salão, tinha um cabelo muito grande, com luzes, aquela coisa. E eu cheguei no salão numa época de frio, assim, com uma jaqueta de gola alta e aquele rosto fundo. E aí minha cabeleireira foi de uma sensibilidade muito ímpar. Ela percebeu que ali eu estava num momento meu, eu sentei na frente do espelho e falei, Sandra, você está morrendo. Você está doente, se você não procurar ajuda, você vai morrer. E foi aquela conversa com o espelho que eu voltei a mim e que eu percebi que eu precisava realmente de ajuda. E aí você vai procurar um psiquiatra, vai tomar um remédio, e com isso o seu peso vai voltando. Isso é natural. Você está recuperando a sua saúde e, obviamente, você está recuperando seu peso. E aí eu engordei muito mais do que eu era antes. Só que ainda com aquele pensamento do professor martelando na minha cabeça, Brenda, eu comecei a fazer estágio. E aí eu comecei a juntar o meu dinheiro do estágio para fazer cirurgia plástica. Nossa. Por quê? Porque eu queria ser uma profissional de sucesso. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser uma profissional de sucesso. E aí hoje eu falo que eu paguei para ser mutilada. Eu consenti em ser mutilada. Porque eu passei por 3 cirurgias combinadas, que foi redução de mama, abdominoplastia e lipoaspiração. E eu quase morri. Meu Deus, Sandra. Eu quase morri. E aí eu falei, cara, eu não tenho que ficar brigando com meu corpo. Eu não posso ficar nessa mais, senão eu vou morrer. E eu não queria morrer. Eu queria viver. E a moda sempre foi minha paixão. Eu passei em direito e passei em moda. E com 17 anos, meu pai falou, eu não te dou R$1 para você desenhar roupa e sapato. E aí eu fui fazer direito, que era o que ele queria que eu fizesse. Sou muito grata à faculdade de Direito. Eu falo que todo conhecimento é sempre muito bem-vindo, né? Sim, com certeza. Mas aí terminei, fiz minha prova do OAB e falei, agora eu vou trabalhar com moda, que é o que eu gosto.
Sério, mulher? Amei! Eu tinha feito curso técnico antes de moda, com a Aham. Denise Aguiar, que é uma pessoa fantástica aqui de Belo Horizonte. E eu falei, agora eu vou trabalhar com o que eu gosto. E aí fui trabalhar com a minha irmã na área de moda. Ah, E aí a gente teve uma importadora, que foi uma importadora muito próspera de moda feminina, mas ainda não era o fazer, né? E aí, em 2014, quando a situação começou a mudar um pouco econômica no Brasil, a gente resolveu empreender por conta própria com uma marca nossa, né? E aí a gente começou em 2013, na verdade. E aí a gente começou, que era uma marca que chamava Upsi, que era de moda retrô, e a gente tinha uma procura muito grande de plus size. E aí a gente realmente focou, vamos fazer plus size, vamos trabalhar com plus size. E aí, dentro da Upsi, eu inseri uma coleção de moda praia que eu desenvolvi. E aí foi onde a moda praia entra para minha vida. e não sai Porque mais. era uma dificuldade minha, sim. Eu tinha uma dificuldade muito grande, que era de me ver num biquíni. Aquela mesma história da Elisângela, que a Elisângela te contou aqui. Sim, nós vamos recuperar ela aqui. Né? Que era sempre o maiô. O biquíni você usava se você estivesse numa casa de algum parente, que era alguém conhecido, que as pessoas não iam te julgar com tantos olhos, né, de forma recriminante, assim, recriminatória. Sim. E aí o que Ou seria acontece? mais discreta, né, Sandra? Ou seria mais discreta, Exatamente porque, isso, Brenda. né, nós vamos chegar Exatamente isso, nesse ponto aí. né? Era mais Aham, velada, é. E sim. aí, só que o resto do tempo era só maiô. E eu me lembro a minha vida inteira, basicamente, eu vejo as minhas fotos de infância, eu sempre estive de maiô. E aí é onde surge aquela, por que não o biquíni? E Boa. aí, quando eu comecei a minha praia, foi uma coisa muito engraçada, porque eu fui apresentar a minha marca para o mundo plus size e eu criei um biquíni baseado em algumas ilustrações do Edu, que ele pegou influencers plus size e fez em forma de heroínas. E aí, uma Uau. grande amiga minha, que é a Ju Romano, ele fez ela como Mulher Maravilha. E aí eu desenvolvi o biquíni da Mulher Maravilha para a Ju Romano. Ai, Para que apresentar. tudo! Eu quero ver isso depois. Foi para apresentar a marca. E aí foi muito louco, porque eu fui dormir, a página da minha praia, tipo, sei lá, tinha 300 e poucos seguidores, sendo uma grande maioria ex-clientes e amigos. E eu acordei, a Aham. página estava com quase 5 mil seguidores Uau! e mais de 50 pedidos do biquíni da Ju Romano. Menina, adorei! E aí esse biquíni, assim, eu não consigo parar de fazer ele nunca na minha vida. Ele todo É. ano tem alguém que aparece, que descobriu esse biquíni. E ele teve um papel muito importante nesse mercado, assim, que eu não tinha essa ideia. E aí um dia eu fiz um post com algumas clientes e tal, com algumas seguidoras da página, perguntando qual que era a importância do Biquíni Maravilha. E aí elas falaram que foi o primeiro biquíni que elas usaram, que foi a forma que elas tiveram para poder se sentir poderosas, para se sentirem maravilhosas dentro de um biquíni, que foi a forma divertida do Biquíni Maravilha que elas usaram para poder quebrar esses tabus dentro das famílias. Então, assim, ele foi de uma proporção que, de fato, não era uma peça. Ele virou realmente uma armadura para essas mulheres. Uau, que Tá? lindo! Ai, eu até me emociono aqui vendo você falar isso, gente. Ai, eu vou querer um desse também, viu? Vou encomendar já. Ele é muito Adorei! legal. Ai, ai. Ô, Sandra, pois é, você citou a Elisângela Pires aí, que foi a minha convidada no episódio Plena. Quem não assistiu, assista, gente. Elisângela é uma mulher fantástica, que eu virei fã Ela, demais, né? ela é É, e maravilhosa. a, e a Elisângela acabou nos ligando, né, Sandra? Como eu conversei com Aham. você quando eu fui te convidar para o podcast também. Porque a Alessandra me falou uma coisa lá, gente, que eu jamais vou esquecer na vida. Que ela falava justamente disso. Brenda, quando a primeira vez que eu coloquei um biquíni, foi transformador. E sabe quando a gente O para e brilho fala nos assim, olhos dela era único. imagino, e assim,
E aí a gente fala, porque assim, eu sempre fui uma garota, uma mulher magra. Uhum. Passei em alguns quilos da vida? Sim, passei, engravidei, aí a gente sabe que, né, o corpo transforma e tal. Mas de modo geral, eu sempre fui uma mulher magra. E assim, eu nunca usei maiô, é mais por causa da marca, pra falar a verdade, que deixa uma marca no corpo, né, que eu falo: "Gente, como é que eu vou usar depois uma roupa com". O maiô é uma coisa grande de se vestir, embora eu acho lindo, lindo, mas pra Elegante, né? Mas é uma elegante, exato. opção. Mas é uma opção. E aí, eu sempre usei biquíni, eu nunca parei para pensar que talvez uma mulher gorda, obesa, ela só tinha aquilo como opção, porque a sociedade falou que ela tinha que fazer isso, esconder o corpo gordo dela, né. Uhum. Então quando a Elisângela veio trazer isso para mim, eu fiquei entrei em parafuso de alguma forma, que eu falei: "Gente, como é que eu nunca parei para pensar nisso?". Uhum. Porque não é a minha realidade, entende? Sim. Porque eu nunca senti necessidade de talvez usar um maiô para poder esconder alguma coisa. Embora, igual eu falei, quando eu tive meu filho e a minha barriga de parto ficou, ainda eu falo com meu filho: "Pô, você saiu daqui e não largou e largou a barriga para trás". E querendo ou não, a gente se incomoda um pouco, né, com aquela Sim. barriguinha de parto. E eu sempre usei biquíni, aí eu falava: "Nossa, como é que vai ser a hora que eu usar biquíni de novo?", porque não vai vestir como vestia antes. Mas eu liguei o botão do foda-se e falei: "Ah, minha vida, é o meu corpo, se eu tô bem, eu não quero nem saber". E aí quando eu te falei dos "parentes", entre aspas, porque eu recebi de forma velada muitas críticas nesse sentido, assim: "Ai, depois que a mulher tem filho, o corpo dá uma detonada, né". Sabe, eu ouvi isso, mas a pessoa não foi direto, mas eu sei que foi para mim, porque a pessoa estava Aham. olhando para o meu corpo naquele momento. E É muito aí, complicado. exatamente, aí você fala: "Poxa, é uma pessoa que está perto de você, né, que já teve filho, que sabe que de alguma forma". Teoricamente, deveria ser sua rede de apoio. Sim, aí eu falei: "Poxa vida, que cruel isso", mas eu falei: "Ah, paciência, o que importa é que eu estou bem comigo". Mas é claro que Isso. certinho a gente nos deixa chateada sim, Claro, né, não dá para claro. mentir. Isso aí a gente esperava, como você falou, que fosse um apoio, Uhum. mas enfim, isso é uma das coisas que a gente tem que É, passar mas aí esse pela vida. eu acho que essa fase do ligar o botãozinho do foda-se, ela é extremamente importante na vida da mulher em especial, porque o homem sofre pressão Sim, estética? Sofre, mas a pressão sofre, estética em menos cima da grau, né. mulher pois é, a pressão estética em cima da mulher eu não sei se você por acaso viu ontem, o Fantástico, o Tom Cruise sendo entrevistado, aí Não, o não vi. repórter trouxe uma questão que ele fez uma pergunta para Madonna do etarismo, se a Madonna sofre com etarismo. Sim. E aí ela virou e falou assim: se eu fosse homem, essa não seria nenhuma pergunta na nossa entrevista. Exatamente. Né? Exatamente. E é esse tipo de resposta que a gente tem que dar para a sociedade, Pois né. é. E aí eu fico pensando porque a regra quem foi que criou essa regra, né. Porque se a gente eu estava pesquisando inclusive, que aí eu assim, eu sou uma curiosa nata, né. E eu fiquei vendo, assim, pela história da moda, e você vai poder me falar melhor do que isso, porque o maiô, na verdade, ele veio numa época lá no século XX, lá, início do século XX, XIX, finalzinho, Isso. e para as mulheres poderem nadar no mar, na piscina, com uma roupa menor, porque a época lá não deixava, censura, inclusive, Exatamente. né, tinha um tamanho adequado, ou seja, ele vem não numa necessidade de esconder o corpo, obeso, vamos dizer, é mais de Ele esconder o veio, na próprio corpo verdade, numa maneira de se libertar. Ele veio como uma exato, evolução. exato. E aí eu não sei, eu não consegui achar quem foi que ditou que o maiô tinha que ser usado para quem quer esconder gordura, eu não É consegui porque o que achar isso. acontece? A gente vem com o Isso foi advento sociedade, né. a gente vem com o advento, porque na verdade, se você for olhar, a moda ela é uma construção política, e as pessoas muitas vezes não entendem a moda como uma construção política, elas entendem a É, moda como frivolidade. E a moda é exatamente. uma construção política. A partir do momento que eu estou vestindo, que você está vestindo, eles querem a gente quer demonstrar quem a gente é, Alguma aquilo que a gente coisa. está sentindo. E aí, se você for voltar ao longo da história, antes ser gorda era ser saudável, era ser próspera.
É verdade! As crianças tinham que né? ser todas gordinhas para mostrar que estavam Você saudáveis. vê, por exemplo, dentro das culturas, por exemplo, da cultura árabe, aquela coisa da mulher que enche uma cama. Por quê? Porque para eles se associa a uma mulher fértil, a uma mulher que vai É, poder gerar filhos saudáveis. mulher E aí, forte, né? né? Aí a gente vem dentro dessa construção ocidental de falar o quê? Quanto mais magra, mais Mais saudável. E aí, valor se você você tem. for É. olhar, de fato, a gente consegue achar esse embasamento, por quê? Porque com a industrialização, a gente teve acesso a comida muito mais fácil. E a Nó, comida verdade. industrializada ela é uma comida que engorda. Sim. E aí o que acontece? Ser saudável, ter uma alimentação saudável, é só para quem tem dinheiro. Porque É. comer bem é comer caro, né? E aí foi onde a Embora não gente chegou seja aos uma números. máxima, né? Exatamente, a gente chegou aos números, por exemplo, hoje a gente tem 57%, a gente ainda não tem um censo no Brasil hoje, por exemplo, né? Infelizmente, atualizado, mas a gente, antes da pandemia, nós éramos 56% da população acima do peso. É, verdade. E E piorou isso é depois da pandemia, industrialização. Com certeza, as a gente pessoas faz mais paradas estimativas em aí casa. de aumento de 10 a 12%, Brenda. É muita coisa, É muita muita coisa. E coisa. aí o que acontece? A gente cai naquela questão de falar que a pessoa tem que ficar escondida dentro de uma roupa preta, porque a roupa preta emagrece. Eu nunca comi uma Ainda roupa preta, tem então eu não isso, né? posso te dizer, tá? Eu nunca comi uma roupa preta para te dizer se ela emagrece. Eu Então, também não. né? Mas então, assim, o maiô veio, por quê? Por ser uma peça única, ele é uma peça que esconde. Normalmente, o maiô ele é feito em tecidos mais compressivos, ou seja, ele Sim! vai comprimir aquilo que está fora do lugar, Ô, né? Sandra, eu descobri isso aí recentemente. Eu fui numa loja, lá em São Paulo, inclusive, a mulher, eu tava olhando biquíni, essas coisas, eu tava indo pra praia. Aí a mulher falou assim: olha esse maiô aqui, ó, ele joga a sua barriga pra dentro. Eu falei, meu Deus, mas será que esse negócio é confortável? Parece uma cinta. Falei, menina, mas isso é confortável pra nadar? Porque pensa bem, nossa, tem que ver, veste super bem, define a sua É, barriga. Aí eu fiquei olhando para aquilo, meio desconfiada, né? Eu falei, gente, será que esse negócio é confortável? Eu vou pois nadar, não sei o é. quê. Aí eu vou ficar com esse negócio segurando a minha barriga? Aí Não, eu e falei, assim, não, você fala de corpo livre, você vai falar de um corpo livre independente de qual é o tecido que você está usando, independente é, da maneira que o seu corpo está. Porque, gente, existe a gravidade, vai cair mesmo, isso é vai cair natureza. mesmo. Isso é a Desculpa te natureza. falar. Não é na magra, não é na gorda, é em todo É mundo. todo Vai mundo. cair. É. A não ser que você vire uma refém das cirurgias plásticas, né? Aí é outros Pois é. 500. Mas, assim, de modo Não, geral, o que eu sim. também não sou contra, igual eu te falo, eu passei por Não, isso, eu não sou contra. Por exemplo, aquela pessoa que vem falar, eu estou acima do peso, eu vou fazer um tratamento estético, eu vou fazer uma lipo. Ok, se isso vai te fazer bem, beleza. Mas faça, assim, exatamente. as pessoas, elas hoje, a gente tem uma distância muito grande nisso entre o estar bem e o estar dentro do padrão. Tem gente que se Concordo. mata. Eu quase morri 2 vezes para poder estar dentro de um padrão que hoje eu tenho total noção de que não é meu. Sim, Né? imagino. E sabe o que é pior, assim, às vezes que eu vejo quando a gente fala de mulher, de sororidade, né? Essa palavrinha tão na moda que às vezes a gente fala muito, mas não sabe o que que é na prática. Que é Uhum. esse apoio nós mulheres mesmo. E assim, eu convivo às vezes com algumas mulheres, por exemplo, eu falo que a situação, eu adoro estar na praia ou em piscina, porque é quando a gente vê o comportamento de nós mulheres mesmo. E assim, você vê, eu já tive com mulheres maravilhosas, de corpos esculturais, assim, lindos, mulheres lindas, morrendo de vergonha de estar de biquíni. Aí eu falava, mulher do céu, você tá de sacanagem comigo, né? E aí, em contrapartida, eu já vi muitas mulheres gordas também em praia, em clube, que enfiam um fio dental na bunda lá e tá linda, maravilhosa. E tem mulher que fala assim, perdeu noção do ridículo, né? É, Ela não tem espelho em casa, não. E isso me irrita de uma quantidade que eu falo assim, gente, a mulher tá bem com o corpo dela, deixa ela. A deixa gente ela. ser igual.
que eu queria ter a coragem dela de pôr um fio dental, porque nem isso eu tenho. Olha lá, ela tá super bem, a gente deveria fazer igual a ela. Então, Mas a assim, eu gente tô precisa chamando a cortar atenção. essa palavrinha do nosso vocabulário feminino, Brenda. Qual? Coragem. Ah, sim, sim. Diga A gente precisa lá, cortar essa palavrinha. diga Porque o que lá. acontece? Quando você vai Ah, falar da coragem, às vezes para ela está sendo algo tão natural que para você mereceria sim, ser coragem. Então, isso, nesse exato. momento, mesmo sem querer, você está diminuindo o que ela passou para chegar até ali. Entendi, Às vezes ela passou por tanta coisa entendi, para ter essa coragem, entendi. Sim, não agradeço é? por isso, viu? Não, Obrigada, obrigada. Não, de verdade, você está me ensinando uma coisa que é mudar essa chave, né? Não é à toa que é. a ficha caiu, essa ficha tem que cair. E que bom que você está trazendo isso, sabe? Porque, E é de uma coisa novo, que é você uma viu também, que você realidade que falou não é minha. no. É que você falou na questão da conversa também com a Elisângela, vocês mencionaram a Carol. Eu estive com a Sim, Carol uma vez, no programa de rádio dela, e foi muito louco. Por quê? Porque a Carol também é uma mulher magra. E é. aí, a Carol teve muita Carol Meyer, dificuldade viu, até. gente? Isso, Carol Mer, Escritora gente, maravilhosa. maravilhosa. A Carol teve muita dificuldade em assimilar a palavra gorda. Eu já vejo que você fala com muita naturalidade, isso é maravilhoso. A gente precisa Sim, desconstruir o gordinha, o fofinha, o cheinha, porque isso são eufemismos. exato. E eu E aprendi o gorda conversando com é uma mulheres, tá? característica física. O gordo é uma característica física. Assim como você é magra, assim como o outro é alto, assim como o outro é baixo. São características Isso. físicas. E eu, Não é eu uma falo que assim, ofensa, né, Sandra? não, não é uma ofensa, é uma característica física. E eu falo que hoje é muito engraçado, porque a gente precisa, igual você falou, que você tem filho. Eu falo que hoje a gente tem que fazer um trabalho de catequização com essas crianças. Eu falo que é catequização mesmo. É de chegar e virar e falar assim: olha, não acha que você está diminuindo o coleguinha quando você chama ele de gordo, é uma característica física dele. Eu reaprendi muitas coisas do meu cotidiano com o fato da minha sobrinha. Ela é Hum, cadeirante. uhum, E a gente passa a enxergar o mundo com outros olhos quando a gente tem alguém sem que dúvida. tem uma condição diferente na nossa família. Eu já ouvi cada coisa horrível com ela na rua, Imagino, das pessoas imagino. falarem tadinha. E ela rindo, ela feliz da vida e falar, tadinha, mas tadinha por que se ela tá feliz? Tadinha por que se ela tá Exato. sorrindo? Tadinha por que se ela tá cheia de vida? Então a gente muda, a gente vira essa chave em relação a uma série de coisas na vida da gente. Você passa a enxergar mais o outro, e aí eu falo que é muito legal, porque você faz essa viagem para dentro de si, para Sim, poder interiorizar esses processos todos, para poder voltar melhor para fora. é, E é é muito isso louco, mesmo. né? É muito louco. Claro, e assim, uma das coisas que, por isso que eu te agradeci, sabe, Sandra, que eu sou muito aberta a aprender coisas novas e saber que eu tenho um espaço que é uma realidade que não é de todo mundo, sabe? Eu consigo reconhecer isso. Por isso que eu sempre, não só você, como já aprendi com outras mulheres também, e hoje eu consigo, igual você falar, gorda, justamente, ela consegue falar sim, porque eu sei que hoje não é, eu não estou ofendendo ninguém, né? Uhum. E pelo contrário, eu sou uma pessoa que preocupo muito em respeitar, principalmente Não, minhas e isso é convidadas, maravilhoso de né? você ter essa voz para poder trazer as pessoas, para poder entender o diferente, para poder abraçar o diferente. Isso é muito fantástico, porque a gente vive num mundo onde realmente a gente é excluído. Sim, Onde, por exemplo, aquilo que eu te falei, 56, 57% da população se encaixam nesse padrão e não conseguem passar numa catraca. E não conseguem é, ter um atendimento decente dentro de um hospital, porque não existe um aparelho de pressão que pegue esse braço, que não existe uma maca que suporte essa pessoa, que não tem uma cadeira de rodas numa escola, não tem uma carteira para esse sim, aluno. Isso, assim, é muito absurdo, é muito maior do que a gente para ver. E você ter essa sensibilidade de trazer isso à luz para ser discutido é extremamente importante.
Ah, que bom. sabe? Fico feliz, muito E eu feliz fico muito mesmo. grata, real mesmo, de poder estar falando disso. Ah, eu que fico aqui toda honrada, porque, como se diz, Elisângela falou, ela é maravilhosa. Eu falei, opa, quero ela. Ô, Sandra, sabe uma outra coisa que me incomoda muito e deve te incomodar também? Principalmente porque você é da moda e é da moda de moda praia, né? Moda piscina, enfim, moda para mostrar o corpo, vamos dizer. Que é o seguinte, ainda tem muitas marcas, a gente sabe que já está melhorando essa questão da gente largar um pouco de lado esse padrão europeu de corpo, de mulher linda, maravilhosa, cabelo liso, nananã, magrinha. A gente sabe que não é esse o nosso padrão, definitivamente, aqui no Brasil, pelo menos. A gente já entendeu também que algumas marcas viraram essa chave, né? A ficha já caiu para algumas marcas, mas ainda me irrita profundamente quando eu pego moda praia em que, vamos supor, você tá lá, vamos supor que o maiô cumpra essa questão, né? Não vamos falar que o maiô também não serve para você se sentir bem. Sim, você não tá bem, não tá se sentindo bem, acha que É, o maiô vai esconder sua barriguinha lá e você tá feliz? Ok, use o seu maiô. Vamos supor que o maiô seja isso também. E aí uhum. você vai fazer propaganda da sua peça, você coloca uma mulher que tem uma barriga negativa para vestir esse maiô. Aí eu te falo, gente, por quê? Sabe? Eu É, falo, a pode moda, ter essa mulher magra? a moda, ela é Pode. muito discriminatória. Até para o Demais. corpo gordo, existe o corpo gordo aceitável. Aham. Entende? E aí, assim, foi muito engraçado dentro da minha praia, porque eu criei as minhas peças todas no meu feed, as minhas peças todas para os meus clientes verem, elas não estão em corpo nenhum. É, eu percebi isso mesmo. É. E aí a gente tem nos nossos destaques os hall das musas. Quem Ai, são que as tudo. musas? São as nossas clientes. São as pessoas reais que vestem as nossas peças. Ai, Então, que ali você vai lindo. encontrar um corpo 44, você vai encontrar um corpo 60, você vai encontrar um corpo com muita barriga, um corpo com muito peito, um corpo sem bunda. Você vai achar tudo. E Que ali você ótimo. vai se encaixando, você vê o que é melhor. Porque eu digo até assim, por mim, eu não posso me considerar um padrão para as minhas clientes, porque, como eu te disse, eu passei por um procedimento cirúrgico, eu não tenho barriga. Eu Uhum. tenho pouca barriga. Então, como que eu vou querer que minha cliente veja uma peça em mim e ela vai se sentir confortável para saber que a peça vai ficar bonita nela? É, identificação, né? Né? E até mesmo dentro disso que você falou, assim, que caiu a ficha, a verdade não é essa. A verdade é que, assim, o mercado de moda plus size, vou te falar dos últimos 2 anos de pandemia que nós vivemos, ele Uhum. foi o mercado que menos sofreu queda Olha. dentro da moda brasileira. Ele vinha num crescimento de 18% em 2019, ele tinha gerado em torno de 17 bilhões, só o mercado plus size. Uau. E aí ele vinha com uma expectativa de um crescimento muito grande para 2020, 2021, e aí tivemos a pandemia, mas ainda assim o mercado plus size cresceu 11% em 2020. É E muita aí o que coisa. acontece? As marcas de tamanhos regulares enxergaram o nicho plus size pelo ponto de vista mercadológico, puro e simples. Aí Entendi. você encontra nas fast fashion moda plus size, com uma modelagem vagabunda. E aí você encontra, vou citar um exemplo que é muito do nosso meio, que é assim, você tem uma t-shirt de malha, que é Ah, a mesma estampa nos tamanhos regulares de uma determinada fast fashion, que custa R$ 49,00 do P ao GG. hum, Só que aí o que eles fazem? Dentro da grade deles, tamanho regular, eles fazem, vamos supor, para uma loja, 5 uhum, tamanho PP, 6 tamanho P, 4 tamanho M, 3 tamanho G e 2 tamanho GG. Qual que vai acabar uhum. primeiro? Tamanho GG. É, GG. E aí eles fazem essa mesma t-shirt, no mesmo material, com a mesma estampa, no G1 ao G3.
E essa mesma t-shirt é vendida por R$ 79,90. Então tem isso também. E aí, porque a roupa plus size gasta muito. Peraí, gente, uma fast fashion não compra um rolo de tecido igual eu compro. Uma fast fashion compra toneladas de tecido. Então não justifica isso. Quando você fala fast fashion, seria o quê? Seriam essas lojas de rede que a gente tem, tipo, vou citar, ok. C&A, etc. Porque fast fashion são aquelas lojas que você, a cada 15 dias, encontra uma nova coleção. Sim. Entendi. E aí, por exemplo, o que eu trabalho, que é o slow fashion, a cada estação a gente trabalha com uma ou duas coleções no máximo. Agora você falou um negócio mais slow. Agora você falou isso, eu lembrei mesmo que eu fui numa loja de biquíni, que era bem grande, e aí eu falei, quanto é essa calcinha? É tanto. Eu falei, tá, eu vou levar essa e vou levar essa que era o menor do outro modelo. Ela falou, essa é tanto. Eu falei, mas por quê? Porque o tamanho é menor. Eu falei, uai, tem diferença? Eu lembro que eu perguntei isso pra ela, falei, tem diferença de uma... Mas ela não me explicou, só falou assim, o tamanho menor é mais barato. Eu falei, uai, gente. Tá vendo? Agora você tá falando isso aí, realmente, eu lembro que ela não me explicou, só falou, não, o tamanho, porque o tamanho é menor, então é mais barato. Eu, né? Falei, bom, tô pagando menos, ok, mas agora você tá falando, então é isso também, gente. Do ponto de vista mercadológico, para eles é fantástico ter um público plus size, porque foi um público que foi negligenciado durante muitos anos pela moda. Sim. E aí foi onde surgiu a minha feira, o BH Estilo Plus, que foi dessa necessidade. Por quê? Porque a gente não tinha segmento aqui em Belo Horizonte suficiente. E aí foi onde a gente reuniu marcas do Brasil inteiro, de todos os segmentos, seja lingerie, seja roupa festa, seja roupa masculina, seja calçado, que calçado também é um grande problema, que as pessoas esquecem. Tudo voltado para o público plus size. Olha, e aí a gente reuniu para fazer a feira. E que feira que é essa? Conta aí pra gente. Chama BH Estilo Plus. A gente está retomando ela aos pouquinhos agora, depois da pandemia, né? Porque como são pequenos empreendedores que a gente reúne, são essas marcas, a maioria são mulheres que, dentro das suas dificuldades de se vestir, criaram as suas próprias marcas, né? E fizeram disso o seu negócio, fizeram disso o seu sustento. E aí a gente reúne essas lojas e aí a gente está retomando agora. Tivemos uma edição agora no final de abril. E aí a gente vai ter outra edição provavelmente em novembro. Olha, quero ser convidada, hein? Quero falar. Com certeza, vai ser um prazer. Ô, Sandra, pois é. A gente precisa lembrar aqui também que, como você falou aí, tem todas as suas clientes que com certeza já trouxeram histórias maravilhosas, que ela foi escrever um livro, né, sobre essa questão da autoestima e de vestir um biquíni. O que você pode compartilhar com a gente que você fala assim, poxa, teve relato que eu nunca vou esquecer, sei lá, conta uma história pra gente dessas. Eu falo assim, Brenda, muito, muito engraçado, porque eu sempre fiz questão, tinha muita gente que me criticava, falava assim, mas você não quer crescer com a marca de biquínis. Eu falo, cara, eu quero crescer até onde eu conseguir manter o meu relacionamento com as minhas musas. E aí o que acontece? Gente, adoro. Porque o que acontece? Eu sempre quero ouvir as histórias delas. Eu já tive muitas clientes que chegavam para mim, eu quero ver que modelo de maiô que você trabalha e tal. E eu, mas por que você quer usar um maiô? E aí, no fim, a cliente enxergava, porque eu falo que assim, a conversa com cada cliente é uma sessão de terapia. Para mim e para ela. E aí ela ia me explicar o porquê, traumas, vivências, e não sei o quê, e por que ela queria usar o maiô. E aí, dali, a gente ia desconstruindo essa ideia. E, assim, tem uma que virou uma grande amiga minha, que é a Nina, que é uma senhora designer também. A Nina foi uma das minhas clientes do Biquíni Maravilha. E, assim, a vida inteira dela, ela veste 56, 58. Ela não achava biquíni para comprar.
E toda vez que ela achava, era sempre uma calcinha sem recorte, era um sutiã que escondia, que deixava o corpo dela mais disforme, e ela não se sentia confortável. E aí foi muito louco, porque quando ela veio comprar o Biquíni Maravilha, ela virou para mim e falou, cara, eu nunca usei um biquíni, me ajuda? Eu falei, não, o que você precisar, qualquer coisa, vamos construir esse biquíni, mesmo ele sendo um biquíni que já está pronto aqui, a modelagem, mas vamos construir esse biquíni dentro do que você espera que ele caia no seu corpo. E aí ela queria ele mais fio dental, ela queria ele que desse sustentação para o seio, e assim, eu falo que o modelo do Maravilha foi uma novela, porque foi testado 8 vezes antes de dar certo. Gente, mas como assim, no corpo mesmo das mulheres? Ele foi feito teste, foi feito piloto 8 vezes, até ele ficar do jeito que eu falar, é assim. Uau! Eu vou ter que conhecer esse Biquíni Maravilha aí, eu vou ter que ir aí pra você me mostrar ele. Eu não tenho dele pronto, mas assim, depois eu vou te mandar uma foto do... Assim, eu tenho o hall das minhas maravilhas. Você fica enlouquecida, porque são corpos diversos. É muito, muito, muito maravilhoso. Mas assim, quando você vier aqui, você vai ficar enlouquecida também, porque pano aqui, minha filha, eu tô aqui sentada na minha mesa de corte. Se eu te mostrar aqui de baixo, se eu levantar, você fica assim. Não, eu já stalkeei vários modelos. Tem um lá de melancia, né? Ai, é lindo! É lindo! Não, a estampa de vocês são muito lindas, muito, muito lindas. A gente tenta sempre manter essa coisa divertida também. E daquela coisa que, sim, teoricamente seria só o que as magras poderiam usar. E não tem isso, né? A gente quer realmente desconstruir isso. Sim, sem dúvida. E aí, assim, a Nina, a gente construiu esse biquíni, e quando chegou lá, a Nina falou, cara, eu não quero tirar esse biquíni do corpo. Ai, gente. E era do Rio de Janeiro. Então, assim, quando eu fui à praia, Sandra, pela primeira vez, eu não olhei para os lados. Eu deixei que as pessoas olhassem para o meu lado. Uau! Adorei. E aquilo aí, para mim, assim, eu chorava, assim, com os relatos das minhas clientes, vira e mexe, assim, às vezes eu vou para São Paulo e aí eu encontro alguma cliente de biquíni que, por exemplo, vai para comprar de Sampé e já é minha cliente de biquíni, que chega, eu posso te dar um abraço, porque eu nunca te vi pessoalmente, eu queria te agradecer pelos meus biquínis, porque, nossa, foi maravilhoso e tal. Cara, aquilo ali toda vez é uma emoção única. Imagina. É muito fantástico, assim, porque realmente você vê que a sua dor ela se curou através de todas essas outras mulheres. É o que eu falo, a dor de uma é a dor de todas, né? Sabe? Nossa, e assim, Sandra. É muito fantástico, porque tiveram muitas clientes, eu tenho muitas clientes de tamanhos realmente muito grandes, e ela virava para mim e falava assim, aquilo que você falou da calcinha do biquíni. Mas aqui, o meu tamanho é muito maior, não vai ter diferença no preço? Não, o meu preço é esse. Fantástico. É esse preço que eu trabalho. Nossa, mas meu tamanho... Não se preocupa com isso. Se preocupa em vestir e ser feliz. É isso mesmo. Agora, você falou de tamanho, então, a partir de qual tamanho você trabalha ou não? Como é que é? Você foi até o 66, né? Não, esse específico eu tenho aro até o 66. Mas peças, por exemplo, que não tem bojo, porque a gente tem essa limitação dentro do mercado brasileiro, Brenda. Infelizmente, dentro do nosso mercado, por exemplo, eu trabalho com fornecedores de bojo. O meu fornecedor de bojo, por exemplo, ele só atende até o tamanho 60. A gente não encontra maior que isso no Brasil. Esse, por exemplo, do meia taça, eu desenvolvi junto com a fábrica o aro até o tamanho 66. Entendi. Por quê? Porque eles têm a limitação também da máquina. Então, infelizmente, a gente fica presa nisso no Brasil. Então, por exemplo, não são todos os modelos. Os modelos, por exemplo, que não tem bojo, eu consigo atender clientes até tamanho, sei lá, 70, 80. Entendeu? Eu não tenho essa limitação. E a partir de qual? Olha, hoje eu trabalho a partir do tamanho 44. Bom saber, tá vendo? Aí, que é o que a gente chama de mini plus. Mini plus, amei. Né? Porque, assim, pelo padrão convencional da moda, pelo padrão da BNT,
Hoje o 44 já é considerado um plus size dentro da modelagem brasileira. Olha Mas só. para a gente que trabalha desde a época que era mato, a gente considera um plus size a partir de um 48. Entendi. Ah, tá. Porque o legal que tem até o tamanho personalizado de vocês, né? Mini Plus. Gente, amei isso. Tipo assim, é bem a cara de quem tá dentro da situação, até para se sentir diferenciada, né? Gente, Sim! mulher, E se você for olhar, por exemplo, a gente chama a cliente do 44, do 46, por exemplo, a gente fala que elas vivem num limbo. Porque ela não se encontra dentro do Plus e ela não se encontra dentro do Slim. Porque, infelizmente, com essa coisa do mercado chinês ter invadido a moda mundial, elas são mulheres extremamente pequenas. Eu tive na China 2 vezes a trabalho e eu pude presenciar. Eu conheci uma chinesa gorda e a gente saiu correndo atrás dela na rua, eu e minha irmã, para perguntar onde ela comprava as roupas dela. E aí ela olha pegou e só. falou assim: eu faço. Isso na China? Entendeu? Na China. Você foi parar na China, mulher? Fui parar na China por causa da moda plus size. Eu e minha irmã. Gente, olha só. Que Então, isso, hein? Aí você trouxe, então, você não assim, quis trazer ela pra cá, não? pois é, menina. Ai, ai. Mas assim, essa coisa da China ter dominado o mercado da moda, a gente teve essa Sim. diminuição da modelagem de uma forma muito brusca. Foi muito brusco. Você chegava numa loja e hoje você vestia, sei lá, 42, amanhã você chega, você tá vestindo 46. Né? Foi muito absurdo, assim. E aí a gente vê esse fenômeno da Shein aí, que piora um pouco mais as coisas. Nossa, é mesmo, hein? Meu Deus do céu. É muito desafio, né? O negócio é o seguinte. Empreender nesse país não é fácil. Eu sei, Sandra. Só um minutinho. Ô, gente, vou mostrar para vocês aqui, porque a criança veio aqui. Mãe é isso aqui, ó. Tem que ajudar a criança a cortar uma folha de papel enquanto conversa com uma convidada. Vamos aqui. Agora vai lá, dá licença, filho. Conversou com uma pessoa muito importante aqui. Pode cortar aí. Nada dele é mais importante. Mas, enfim, essa questão também tem isso, né, Sandra? Porque o bom é, vamos dizer aqui para as mulheres, então, porque quem pode estar nos ouvindo e vendo, pode achar que por você fazer um trabalho diferenciado, que não deveria ser chamado assim, vamos começar por aí, mas vamos dizer que você, né, pegou isso nas mãos e falou, vou dar para essas mulheres o que elas querem, que é um biquíni plus size. Dizer que é acessível o seu biquíni também, né? Porque pode, como a gente falou da comida, comer bem ser caro, as pessoas podem ter essa ideia de falar, nossa, então deve ser muito caro o biquíni dela, mas pelo que você está falando, é acessível. Não, ó, né? você vê assim, eu faço sempre esse paralelo, eu falo que eu gosto muito de ir a fast fashion para eu ter essa noção de preço. Não para ter noção de peça nem nada, porque eu trabalho num ritmo completamente diferente deles. Mas eu gosto muito de ter acesso a esses preços para poder fazer a minha precificação. Claro. Porque, como eu te disse, obviamente o meu processo é infinitamente menor. Enquanto eles compram 100 rolos, eu compro um rolo. Sim. Né? Então, obviamente, esse um rolo que eu vou comprar ele sai muito mais caro do que os 100 rolos. A gente passou por na verdade, a gente ainda está passando, né? Por um processo econômico no país, onde tudo sobe, essa inflação absurda, que você vai de manhã tá outro. De década de 90 aí, né? Nem lembro muito bem. Então, assim, pra você ter uma ideia, um elástico que eu uso, eu sempre procuro trabalhar com as melhores marcas de tudo que eu faço, por exemplo, desde do tecido, aos elásticos, aos reguladores. Eu estou aqui com um regulador que eu recebi amostra do fornecedor. Tudo que eu vou trabalhar, eu trabalho sempre com os melhores fornecedores. Eu faço essa escolha e tal, no sentido de eu sei que é um público diferenciado, que é um público que precisa de peças mais resistentes. Eu tenho que entender essas particularidades do meu público.
Então, eu tenho que atender de uma forma decente, porque eu não quero que minha Claro. cliente compre um biquíni comigo e use 2 vezes o biquíni desfaça. Nossa, isso me mata de raiva, hein? Vou te falar que gostei de você, porque, gente, biquíni tem que ter segurança, pelo amor de Deus. Eu tenho cliente que tem biquíni de quando eu comecei a minha praia em 2015, que virou para mim e falou: Sandra, meu biquíni tá perfeito, eu só vou comprar mais biquíni porque já tem modelos muito legais novos, estampas muito legais novas. E aí, o que Nossa. acontece? Um elástico, por exemplo, que eu comprava no início da pandemia por R$ 9,70, ele está hoje, sem brincadeira, R$ 17,90. Meu Deus. Um outro Nossa. elástico, para você ter uma ideia, que eu comprava, que era tipo R$ 18,90, ele está R$ 32,90. Então, assim, eu segurei o máximo, eu tento segurar o máximo para poder fazer essa precificação das peças. Mas, assim, hoje eu vejo que o meu preço, por ser um trabalho feito exclusivo para cada cliente, eu trabalho mais ou menos a mesma faixa de preço da fast fashion. Ah, entendi. É acessível, então. E assim, com uma qualidade, pelo que você está falando, muito melhor. Quer ver, ó? Né? Não Ai, repara pega a cabeça mesmo. no fundo. Ai, pega mesmo. Pega e Ó, mostra pra gente. esse é o nosso top aéreo, né? Aquele top de taça. Ai, que Ó, pra você ter uma lindo. ideia. O acabamento dele, ó. Isso aqui é o verso dele. Isso aqui é a frente dele. Olha. Regulador de alça. Tá vendo? Não é uma alça. Adoro isso, menina. Regulador de alça faz toda a diferença. Não é uma alça fininha. Esse aqui nem é um tamanho grande. Aham. Tá vendo? Mas aí o que acontece? O elástico que vai aqui, ó. A costura tem que ser tudo muito certinho, tem que ser tudo muito bem feitinho, o acabamento. Eu sou muito chata com isso. Esse Que top, bom. pra você ter uma ideia, hoje, esse modelo de top, ele é R$ 105. Numa fast fashion, você acha ele a 120. Não, peraí. Repete quanto você falou? O meu é 105. Numa fast Tá. fashion, você acha ele a 120. Aham. Você Não tem, entendeu? não tem esse cuidado todo, não tem, gente. Não tem esse cuidado todo que foi feito, entendeu? De eu sentar ali, de eu pegar minha modelagem, não é bagunça tá aqui assim, dos meus moldes, das minhas bases. Porque o que acontece? Eu não tenho grade, eu tenho as minhas bases, Brenda. Sim. Aí das minhas bases eu venho com fita, eu venho com giz e vou riscando para poder fazer o tamanho da minha cliente. Ai, Entendeu? menina, que tudo! Nossa, adorei isso. Ó, esse aqui é meu calo da tesoura, ó. E tesoura dá calo mesmo, hein? Nossa, mãe, imagino. Mas assim, Ai, é menina, extremamente gratificante, sabe? imagino. Porque Quando você uma está cliente falando de um manda uma dilema foto, que as mulheres trazem para você, né? Todo esse dilema de autoestima mesmo, né, Sandra? Gira mas em é aquilo que a torno gente falou disso, mesmo, né? que são as dores do corpo, assim. Sim. Essas dores emocionais, elas são muito difíceis de ser curadas. A gente sabe disso Nossa. enquanto mulher, que todas nós carregamos essas dores. Não, e mesmo que curada, a cicatriz fica lá, né, Sandra? Vamos lembrar disso, né, gente? Eu tive pela primeira vez esse ano a coragem de verbalizar uma carta aberta para o meu professor. Ah, é mesmo? Olha quantos anos Eu ia te depois. perguntar isso quando você falou dele, eu ia falar, e aí, você deu um retorno para ele? Você falou aqui, ó, você falou que eu não ia fazer sucesso, porque a vida dá volta, gente. Dá Quantos volta. anos depois eu fui ter coragem Me de fazer conta. uma carta aberta? Eu Me fiz essa conta. carta aberta para ele falando que as dores que ele tinha me causado, elas nunca seriam totalmente cicatrizadas, porque a bulimia, ela é uma doença que você está em eterno tratamento, porque qualquer coisa é gatilho para ela voltar. E é coisa séria, muito E é séria. muito sério. E aí, assim, eu falei com ele que eu amadureci e que mesmo gorda, hoje eu me considero uma mulher de sucesso e que eu esperava dele, sim, desculpas. Eu ainda esperava dele desculpas. E aí, ele me bloqueou. Ah, então peraí, você fez uma carta aberta e marcou ele. Marquei ele. Tipo no Instagram, uma coisa assim que você fez? Foi.
E E ele te marquei, bloqueou. e ele bloqueou. Palmas para você, Sandra. Para Aí já não é um problema você. meu mais, aí já é um problema dele. E aí foi Exato. muito Não, mas. louco porque eu descobri que várias outras pessoas foram vítimas dele através dessa carta aberta que eu fiz. Tá Inclusive, vendo? professoras na minha faculdade foram vítimas dele também, Tá sabe? vendo? Você tinha que ter E aí criado um é o cara que movimento, tá aí mulher. hoje escrevendo livros sobre direitos igualitários. Ah, você tá brincando. Ai, ai, ai. É Você tinha que muito ter criado triste, um movimento, mulher. Quando é é que muito foi que você fez doido. essa carta aberta? Esse ano, deixa eu ver quando que foi. Nós estamos em maio, né? Acho que foi em É. janeiro ou Ah, fevereiro. tá. Eu tenho o Mas post isso dela. é? Ah, depois eu vou procurar. E assim, eu acho que você tinha que ter feito isso mesmo, porque é o que você falou, a sua parte foi feita. E o fato dele ter te bloqueado é uma resposta. Sim. Talvez não for, né? A desculpa não foi feita, não foi dada, né? Não foi pedida. Uhum. Mas o fato dele ter feito isso, com certeza é uma resposta para bom entendedor, né? Né? Meia palavra basta. Então, assim, você tinha que ter feito isso mesmo, porque, querendo ou não, você começou um movimento de É. pessoas que também se identificaram. E é o que a gente fala, quando a gente abre a nossa boca, você não está sozinha. Você vai encontrar pessoas que passaram pela mesma situação, né? Opa! Peraí que Não, meu e foi fone muito caiu. louco porque o que acontece? Na verdade, assim, foi Voltei. Meu ele fone foi a caiu. pessoa que me dirigiu essas palavras, e aí Não, um ele outro fez pior, professor, Sandra. Não, não, um peraí, outro Sandra. professor, Ele te chamou, e te expôs, mas aí né? olha pra você ver, teve um outro professor nessa história toda que Ah, ficou sabendo da situação e ainda foi defendê-lo. E ai, aí foi uma das sério. pessoas que eu marquei também no post. E aí ele me chamou e virou para mim e falou assim: eu não sabia que eu fazia parte de uma coisa que te causou um dano tão grande. Ué, Ele pode gente. nunca te pedir desculpas, mas eu estou te pedindo desculpas. Ok, que bom que ele pediu desculpa, mas, poxa, não é Né? possível que ele não conhece o cara que ele defende também, né? É É, isso que eu aí falo. veio numas de que também se decepcionou com ele e tal. Ah, tudo bem. Ah, tá, tudo bem, vamos acreditar nisso, mesmo Mas porque a é no atitude dele macho. foi nobre. É, mas aí que tá, sabe? É onde que seria a sororidade nossa, não nesse sentido. Não é isso que a gente tá falando, que a gente não vai defender quem a gente acha Uhum. que não é legal e tal. É. Mas você vê como é que os homens são, né? Até isso ele nos ensina assim, como que, mesmo o cara estando errado, eles estão ali se unindo, fortalecendo e se defendendo. E a gente, o que que a gente faz? Critica a outra que tá usando biquíni. Né, gente? Exata. Vamos parar. De novo, vamos parar com isso daí. Se você vê uma mulher, seja qual corpo for, usando qual tipo de biquíni ela estiver usando, não critique. Fala, poxa vida, Eu olha acho que aquela assim, mulher como ela o tá mais bem com importante ela. de tudo é a gente parar de. É o que eu falo sempre com os meus clientes, sabe, Brenda? Para de olhar para o lado, olha para Boa. frente. Olha pra frente. Ergue a cabeça, mulher. Porque quando você está olhando para frente, você não está dando ouvidos e não está dando atenção às opiniões alheias. E às vezes a gente se prende demais a opiniões alheias e a gente se É, tolhe demais em relação a determinadas coisas que a gente quer fazer na vida da gente, né? esquece de Por quê? viver, Porque a gente se inclusive. prende, você acaba perdendo a sua essência com isso. Porque É você se isso prende mesmo. demais ao que as pessoas esperam de você. Eu digo até por mim, pelo que eu passei. Não, e assim, Sandra, quando você teve essa ideia de entrar no mundo plus size e principalmente de biquíni, você teve alguma resistência? Alguém falou assim: você tá louca, mulher? Nenhuma mulher gorda vai querer vestir biquíni. Não, teve alguma coisa nesse sentido que você. Ou então não, você começou a fazer, o negócio já foi espalhando aquele, né? Aquela, eu falo Pelo fofoca boa. contrário, eu tive uma procura enorme na época de clientes magras que acharam É mesmo. máximo a proposta e não encontravam essa mesma proposta dentro do mercado regular. Então, assim, foi muito louco. E assim, para eu entender essa proporção, eu Ah, demorei muito, porque foi tudo muito dinâmico. sim. E aí. Aí, assim, tem ali, naquela loja tem biquíni plus
plus size. E aí chegava uma, chegava outra, chegava outra, chegava outra, chegava outra. E aí chegavam as clientes de tamanho regular. Ai, porque a menina comprou um biquíni assim, tem pro meu tamanho? Na época, a gente até tinha os tamanhos regulares, a gente teve que começar a fazer os tamanhos regulares, mas não era o que eu queria trabalhar. Não era o que eu queria trabalhar, entendeu? Sandra, acho que você poderia repensar nisso, sabe, Sandra? Você acredita que eu nem tenho modelagem pequena mais, Brenda? Sandra, você deixa a gente com vontade de querer ter suas peças. Hashtag fica a dica. Ô, Né? gente, é porque realmente depois a gente vai dar o Instagram da Sandra aqui. Não, é muito linda as estampas. Eu sou muito detalhista. E eu também, igual você, eu gosto muito de cores, sabe? E eu vejo que seus biquínis são vivos, trazem alegria. Igual você falou, tem essa parte da brincadeira. Ai, eu amo isso, gente. Olha aí. Coração, adoro coração. Essa daqui é uma das minhas queridas. Essa daqui, por exemplo, ela já tá no finalzinho. Mas toda vez que vem alguma coisa com essa temática, dá briga. Uau! Tipo, uma escama, assim. É. Sereia, lindo, adorei. Toda vez que vem alguma coisa nessa temática, dá até briga. Imagino. Sandra, vou te falar, viu? Você tá me deixando com vontade de ter um biquíni seu. Não sei o que você vai arrumar, não, minha filha. Olha, você falou aí do Instagram. Parece que as clientes não se importam, então, de estar mandando essas fotos para você, usando as suas peças, né? Essa ficha já caiu para elas. Eu acho que o processo começa quando elas se sentem extremamente biquíni, orgulhosas de estarem ali no hall das musas. Ai, gente, que tudo! Eu adorei isso, adorei mesmo. E aí a gente tem, não tá aqui na minha mão, mas a gente tem o seguinte: eu tenho os cardzinhos que eu mando em todos os pedidos. E são das fotos das minhas clientes que eu transformo em ilustrações. Não! Com frases que elas me mandam. Você tá brincando. Quer ver? Deixa eu pegar aqui pra você ver. Tá aqui do lado. Pega, que agora eu quero ver. Ó, é uma cliente. Toda mulher que sereia. tudo! Não, Sandra, que coisa linda! Outra cliente. Aqui, ó. Não, gente! Ela só quer a praia para banhar a alma. Uau! Isso aqui era uma foto. Todos eles eram fotos. Aqui, ó. Cabelo de sol, de sal, pele de sol, alma de mar. Ai, que coisa linda! Menina! Meu Deus, isso é para emoldurar. E aí fica muito legal. As meninas fazem questão de mandar isso naquela expectativa delas virarem os cards também. Ai, gente, que tudo! Ai, nossa, Sandra, adorei, adorei! Não, assim, porque é muito gostoso quando você encontra alguém que, primeiro, ama o que faz, que é o seu caso, né? E transformar isso de uma forma que o seu, de uma forma muito amorosa, né? Você colocar o seu dedo de uma forma muito amorosa, fazer com que cheguem até as suas clientes. Gente! E é muito engraçado, Brenda, porque essa coisa do processo do manual, de você fazer o biquíni para cada cliente único, é muito louco, porque eu falo, por exemplo, os dias que eu não estou bem, eu não me meto em cortar um biquíni. Porque não presta. Eu imagino. Não adianta, não presta. Eu falo que o cortar um biquíni é um dia que eu estou extremamente inspirada, um dia que a hora que eu acordo, eu pego para poder cortar os biquínis e é aquele processo todo espiritual. Eu boto uma música animada e eu vou mexendo aqui, eu vou e tal, e eu reviro para cá, e eu reviro para lá. E as pessoas viram e falam assim: Sandra, por que você não corta a máquina? Porque eu tenho calo, né? Falo, cara, mas é o meu momento, é ali onde eu estou fazendo a minha mágica. Eu costumo brincar que toda mulher é meio bruxa, né? Sim. Cada uma faz o seu feitiço ali de uma maneira. E eu falo que ali é a forma que eu coloco o meu amor, a minha dedicação, que assim, chega para a cliente, ela vira e fala assim: nossa, cara, era muito mais do que eu esperava, não é um biquíni.
Mas é isso, sabe? É sobre isso, porque a gente vê os detalhes, né? É o que eu falei, é o amor que você tem por tudo isso, por esse sonho seu descrito nos mínimos detalhes. Isso faz muita diferença, né? Você receber não só um produto que você comprou, escolheu, mas ter um carinho em forma de um Sim, card, por exemplo. Ah, né? gente. E aí a gente sempre manda os recadinhos para as meninas nos cards. E essa coisa de você saber a história daquela pessoa que veio te procurar, então você cria um vínculo com ela. Então, quando eu estou escrevendo ali, é sempre alguma coisa lembrando daquela história, é alguma coisa, por exemplo, alguma frase para ela, tipo, de uma coisa que ela me falou que ficou na minha cabeça na nossa conversa. Então, assim, é Olha, muito único, né? entendi. E como é que você se vê nesse mercado a médio e longo prazo? Onde você quer chegar, Sandra, com a sua história, com essa marca, com tudo isso que você está dividindo com a gente aqui hoje? Pois é triste falar isso, mas eu estou passando por uma remodelagem aqui na marca, Hum, porque eu tive um burnout em dezembro que me destruiu. nossa, Sandra, mesmo. Porque o que acontece? Eu sou a pessoa que modela e corto, mas eu dependo de quem costura para mim hoje. Sim, E o final de ano é sempre extremamente corrido. E aí a gente não estava conseguindo atender todos os pedidos e eu acabei ficando doente com isso. E aí eu não consegui atender mais ninguém. E isso entendi. me causou ainda mais mal, porque eu sei o quanto essas mulheres dependiam desse trabalho que eu estava fazendo para elas, e eu estava me cobrando demais. Eu estava trabalhando até 10 horas da noite, até 11 horas da noite, Uau, sábado, domingo, feriado. E nossa, aí foi nesse lugar aqui onde estamos, eu cheguei um dia para poder embrulhar os pedidos e despenquei a chorar. imagina. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar esse meu processo. E aí, dentro dessa experiência toda que a gente conversou e tal, eu fiz uma coleta de medidas e informações de 2.000 clientes. E aí eu cheguei a 4 biotipos gordos diferentes. Eu Hum, criei 4 novos biotipos gordos. E hum, aí a gente vai voltar a marca para pronta entrega. Eu não vou abandonar o sob medida, porque eu tenho aquelas clientes, como eu te disse, que realmente não sim, vão encontrar em outro formato. E aí eu vou voltar dentro desses 4 biotipos para pronta entrega e vou continuar atendendo essas clientes em menor escala, né? Mas assim, dentro desse trabalho que eu vim desenvolvendo, porque senão eu ia morrer, Brenda. Eu não imagina. estava em real, assim. E aí você chega num ponto que você fala assim, meu Deus, eu quero voltar com a minha feira, que isso foi em dezembro do ano passado, eu quero voltar com a minha feira, eu tenho 2 marcas para administrar, e eu não tenho Uhum, saúde mental para cuidar nem de mim. é. Então foi assim, muito sofrido eu parar e falar, eu preciso fazer essa mudança, né? Mas a gente tem que saber parar também, né, Sandra? A A gente gente tem que precisa. saber tirar esse tempo pra gente, né? Porque ele é muito importante. Imagina o quanto você teve que descer para subir de novo, né, mulher? E eu fico feliz de estar te vendo aqui conversando com você hoje, viu? Para dizer Né? dessa marca maravilhosa que transforma vidas, né? Mas essa vida Eu não primeira quero aí tem que estar deixar de boa. transformar. Eu não quero deixar de transformar, mas assim, eu entendo que esse novo método que eu estou desenvolvendo, ele vai funcionar bem, Ah, ele sim, vai mulher. continuar atendendo bem as minhas clientes, e obviamente eu não vou abandonar as minhas clientes maiores. Com Eu não certeza não. posso fazer isso, Você já tá? sabe o que tem que fazer. Você já sabe qual que é o seu caminho, porque é você que faz o seu caminho. Então vá, Né? continue, né? É isso mesmo. Ô, Sandra, de tudo que a gente conversou aqui, o que que você, enquanto mulher, espera das mulheres? Aquela palavrinha que você voltou nela várias vezes, a sororidade. Eu espero muito que ela se torne mais do que uma lacração, do que uma Uma hashtag. modinha, né? Isso. Eu acho que a gente precisa ter essa noção
de fato da sororidade e a gente precisa de fato abraçar as outras mulheres, entender a vivência de cada uma. E assim, eu tenho uma irmã mais velha que ela trabalha em conselhos de rede de enfrentamento à violência contra a mulher e menina. Porque muitas vezes a gente fala da mulher, mas a gente esquece da menina. Da menina, sim. E foi muito importante para mim essas vivências da minha irmã, porque ela me inclui em muitas coisas. E quando você sai da sua posição de privilégio e você vai conhecer outras vivências, você de fato entende o que é sororidade. Quando você vê pessoas no seu entorno sofrendo violência dos mais diversos tipos e ela tendo uma rede de apoio, você entende o que é a sororidade. Uhum. Sem dúvida. E eu acho que a sororidade num todo, a partir do momento que você abraça diferente, que você entende o diferente, que você compreende o diferente, e que você respeita, aí você vai começar a poder, de fato, vivenciar a sororidade. Né? Eu concordo com você. É isso mesmo, sororidade na prática, mulher. Ô, Sandra, agora é aquele momento da dica, né? Já fiz a Sandra falar um monte aí, gente. Ainda peço a convidada para trazer uma dica. O que você separou para gente? Né? Você já deu várias dicas aí. Esses cards aí seriam as minhas dicas. Já digo aqui que eu vou... Lindíssimos, mas vamos lá. Olha, tem uma frase que eu amo muito, que eu, inclusive tenho ela tatuada no meu corpo, não vai dar para mostrar. Que é: deixe que o seu passado te faça melhor, não amargo. Eu acho que é uma frase que é para pensar muito, né? Eu tenho lido muitos livros de lambuja com a minha irmã, assim, mas eu te confesso que eu tô preguiçosa, eu não terminei nenhum ultimamente. Eu tô lendo um monte e não termino nada. Não, mas é assim, o importante é fazer alguma coisa, não precisa nem terminar, mas curte a viagem, né? Tem um livro de uma amiga minha que é excelente. Ela chama Babu Carreira e ela é uma comediante. E ela fala muito nesse livro, de uma forma muito engraçada, a respeito de relações e tal, que chama Solteira Assim, Sozinha Também. Ótimo, já quero o contato dela depois, que eu quero conversar com ela. A Babu é fantástica. Ótimo, já quero o contato. Né? E o que mais? Me conte, que agora deu branco, amiga. Não, tudo bem, se você quiser, já tá ótimo. Não precisa... Tá ótimo, eu sou assim, eu sou rainha dessas frases, assim, eu gosto muito, sabe? E tem uma outra que é a minha tatuagem mais recente aqui também, que é Tudo é Possível. Tudo é possível. É, né? Isso Né? aí, mulher. Adorei, adorei. Ó, eu, para ilustrar esse papo gostoso da gente aqui, eu separei, depois eu vou colocar no Dia das Dicas lá no Instagram, que eu sempre faço isso, na terça-feira. A foto, tem uma foto icônica que você com certeza sabe que foto é essa, do policial medindo o maior da mulher na praia. Isso em 1925. Gente, procurem aí no Google quem vai com muita pressa. Ela é muito icônica, né? Tá bom, vamos fazer o seguinte, acho que eu vou mostrar ela aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Peraí, deixa eu só conseguir abri-la, mas assim, eu falei, gente, por quê? Como nós já conversamos aqui, o maiô tinha que ter um tamanho adequado, né, gente? Não podia ser aí... Aqui, ó, consegui, não sei se vai dar para mostrar direitinho, mas ó, tá vendo? Se você for ver, olha o tamanho deste maiô, né? Não, gigante, menina, era tipo um vestido, short, né, uma coisa assim, sei lá. Porque não podia mostrar a coxa demais. Não podia mostrar, né, na época. Então, todo joelho já era de cunho sexual. Exato, você tinha que ter um mínimo ali de, sei lá, de decência na época. Sei lá o que é isso, né? Para não chamar de outra coisa, né? Censura mesmo, né, gente? Censura, vamos combinar.
Mas essa foto, e aí a gente entra naquilo que você falou no início, né, Sandra, que é a questão da moda ser política e moda ser cultura. Ela dita, ela fala o que aconteceu naquela época, e aí tá aí um policial medindo o tamanho da coxa. Você não encontra a mesma foto do policial medindo o cara, o Pois short é, dele. Nem se ele tava sem blusa, né? Porque a mulher não pode mostrar o seio, mas homem pode ficar com pois é. os peitos para fora onde ele quiser, Uhum. né? Inclusive em campanhas de câncer de mama, redes sociais não pode mostrar seio de mulher. Então, assim, aí você vai falar que moda é futilidade, que é uma coisa. Não, não, gente. Começa Moda a trocar o olhar. Né? Nós estamos conversando com a Sandra aqui, vocês estão vendo como a moda é transformadora. Sandra certamente já entrou para a história. Isso é fato. Não, sim, Eu fiz um né? post, inclusive, uma vez, Brenda, Ah, tipo, uns 2 anos, 3 anos depois do Biquíni Maravilha, ah. e foi assim, o povo ria horrores de mim. Eu falei assim, gente, vou colocar na minha lápide, aqui jaz a mulher do Biquíni Maravilha, aquela que tentou fazer vários, mas apenas um funcionou. Biquíni Maravilha. É isso aí, amei. Vamos trazer o Biquíni Maravilha? Então, eu quero trazer o seu Biquíni Maravilha para minha dica também. Pode ser? Depois você vai Pode. me mandar foto dele para eu poder postar lá o Biquíni Maravilha. Que eu acho que ele tem que entrar aqui com certeza, né? A gente falou Peraí que ele dele. tem Ah! Abaixa. ele no card. O card sou eu, sabe? Ai, Esse foi o que primeiro card. tudo! Gente! Ah, não, esses cards são lindos demais. Vocês têm eles lá no seu Instagram também? Tem postados. Ah, então vou ver lá. Achei lindo demais. Nossa, Tem, adorei, adorei. tem mais uns outros que já esgotaram, mas eles têm postados lá, que são que a gente Ai, sempre vem fazendo diferentes. legal. Nossa, eu vou procurar lá mais com calma. Depois dessas dicas que você me deu aí, eu já tinha stalkeado lá, mas agora eu vou atrás dessas preciosidades. Ô, Sandra, nossa, menina, quero te agradecer demais. Foi uma honra falar com você aqui hoje. Que delícia de conversa, que delícia de história. Obrigada eu, Brenda. Nossa, foi demais. É igual eu te falei desde o começo, né? Sempre bom a gente conversar. A gente gosta pouco de conversar, a gente já tinha falado isso em off, né? Porque a gente já Não é? conversou pouco em off, Verdade. Conexão, né, Sandra? A né? gente vai se conectando de um jeito que depois não dá para parar mais. E assim, eu sou extremamente grata pela abertura, igual eu já te falei isso ao longo da nossa conversa. É muito, muito, muito importante a gente ter mulheres que não vivenciam essas realidades, mas que abraçam essas realidades e Sem são dúvida. empáticas a elas, né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante para mim, eu saber que eu não estou sozinha dentro do meu meio, como a gente brinca, dentro da nossa Gordolândia, Ah, gente, olha ela. né? É muito fantástico, assim, é muito gostoso de verdade, é muito gratificante a gente saber que a gente é ouvido e é compreendido por quem não vivencia isso, mas é empático com a nossa vida, né? Ah, que bom, Sandra, saber isso de você, porque é o que eu sempre falo, sabe? Esse podcast aqui, um dos objetivos que eu tenho é dar voz a todas as mulheres que eu puder dar voz, sejam elas de qualquer lugar desse mundo, sabe? É muito bem-vinda. E eu quero sim ter sempre esse aprendizado de pessoas que não fazem parte da minha bolha, né? Assim, do meu dia a dia, da minha vida. Eu quero aprender cada vez mais, sabe? E Isso quando eu é vejo pessoas ótimo. como você, e que dizem esse tipo de coisa, o que eu desejo é que as pessoas sejam, pratiquem a empatia também, que se coloquem de alguma forma no lugar das outras pessoas, e que assim, se você não se sentir, porque tem gente que fala assim, ai, para de ficar levantando bandeira para fulano, você nem é isso, né? Mas não, gente, é o que eu canso de falar aqui. Não é, você não vai ser contra o racismo, não é porque você não é negra, negro. Exato.
Ah, você não vai ser contra a gordofobia porque você não é gorda. Não, você é uma pessoa, você é um ser humano. Isso basta para que você Exato. coloque-se no lugar daquela pessoa e não precisa. Procure entender. Eu acho que é isso, é o Uhum. conhecimento. É Ouça a exatamente pessoa isso. que está do outro lado, né? É dar Aprenda. voz ao outro, né? E eu penso assim que, igual você falou comigo, você tem tranquilidade em falar. Da mesma maneira que quem está nos vendo, nos ouvindo, converse com a pessoa. Você sabe quando você está sendo ofensiva. Não tem problema nenhum você querer entender a pessoa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão do outro lado vão querer te ouvir, né? Se você Uhum. está procurando, ela sabe que você quer ser, que você quer ter a escuta, oferecer a ela a oportunidade de Exatamente. falar, né? É isso, é o mínimo que a gente pode fazer, porque isso muda a gente. O E esse conhecimento mínimo muda a é gente. muito. Esse mínimo já é muito. Às vezes a gente acha que é Então. o mínimo, mas ele já faz muita diferença. Eu sei que faz. Então, assim, ó, parabéns pela sua iniciativa, parabéns por ter sido rebelde, mexido com aquilo que você ama, que é a moda, né? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres que vão ver esse podcast, que são suas clientes, elas vão poder olhar para si mais uma vez e, assim, vão ser gratas a você de novo por ter feito, iniciado uma coisa que talvez alguém nunca pudesse fazer, mas você foi lá e fez, né? Você mostrou que era possível, como você falou, tudo é possível. Então você foi lá e mostrou que era possível realmente. Então parabéns, viu, Sandra, de verdade Muito obrigada. por essa iniciativa sua, por você não abandonar você mesma, né? É Você poder enxergar você mesma e fazer daquilo que um dia você sofreu o seu sucesso, né? engraçado, né, Brenda? Eu comento isso com a minha irmã, eu comentei só esse último parênteses aqui, que assim, a gente vem de uma família predominantemente feminina. Hum, Na minha família nascem muito mais mulheres do que homens. E a gente vem de uma ancestralidade muito mal curada. E a minha irmã hoje fazendo esse trabalho na repressão à violência, e eu fazendo o meu trabalho dentro da moda mesmo, dessa cura política do ato de se vestir, a gente tem curado a nossa ancestralidade. E às vezes imagina. a gente não entende essa questão de curar o ancestral, né? E quando você vai vendo essas movimentações, que você vai entendendo o que é curar essa ancestralidade. E isso é tão fantástico, isso é tão maravilhoso. Eu falo que assim, a minha mãe teve uma criação de que ser uma mulher magra era uma mulher socialmente mais aceitável. E durante muito tempo ela me enxergava com outros olhos. E a partir do Hum, momento que eu curando isso, eu consegui me curar com ela nessa questão do meu corpo, e ela também entender que eu não sou uma pessoa doente ambulante, que os meus exames de saúde estão excelentes, é o que sabe? importa. Que exatamente que é o que importa, e não um número numa balança, não uma Uhum, criação de um número que eles criaram lá em 1900 bolinha, antes da Segunda Guerra, para definir quem que era bom para morrer mais rápido, quem que não era, que era o IMC, é, né? Não é ele que vai me limitar. Então, assim, eu curei isso com a minha mãe de uma forma muito bonita e foi muito fantástico, assim, porque ela também passou a entender isso tudo de uma forma muito mais serena, que sabe? bom. E essa cura, eu acho que ela é muito maravilhosa para a gente enquanto mulher, né? A gente Como a se gente entender falou, a dor de uma é a dor de todas, a cura de uma exatamente, é a cura de todas, né? né? É isso, é o que a gente fala. Fico muito feliz por isso também, sabe? Porque é o que você falou, as mães da gente, no momento delas, elas deram o melhor que elas puderam para Com nos certeza. guiar, né? E se hoje você pôde fazer um projeto de vida, vamos dizer assim, que abriu os olhos dela para uma coisa que talvez ela não enxergaria se não fosse dessa forma, é fantástico,
É mais um fruto que você está colhendo, né? Da sua coragem, no sentido, eu sei que eu não devo usar coragem, igual você falou, aprendi com você, Mas aí mas agora é querendo ou não, houve diferente. esse ato de coragem, né? Teve esse É. ato de coragem, a gente tem que. Uhum. Porque você poderia ter desistido, mas não, você foi corajosa. Você perseguiu seus sonhos, você foi atrás, teve determinação, né? Né? Então, Somos é, mulheres, nós somos muitas em uma só, né? é verdade, várias versões. É isso aí. Sandra, mais uma vez, obrigada mesmo, muita gratidão, uma honra ter você aqui no podcast, tá? É uma rede, entrou para cá, não sai mais, eu não deixo. O próximo passo é a gente marcar, eu quero ir aí no seu ateliê, contar um pouco mais, mostrar essas coisas lindas aí, né? Vai ser um Para prazer. você, né, para levar para o Uai lá no Instagram também. E convidar mais mulheres a conhecer sua marca também. A minha praia olha, gente, é fantástico. Então, gratidão mais uma Eu que vez, né? agradeço Muito sucesso na sua caminhada. para nós. É isso aí. Este, então, foi mais um podcast. O Ai, a Ficha Caiu, né? Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana a gente fica lá naquele tricô lá no Instagram, no @Uai, a Ficha Caiu. E tem aqui o canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, gente, por favor, né? Vamos fortalecer essa rede, vamos espalhar essa fofoca boa que eu costumo dizer aqui. Compartilha para todo mundo. Comenta se gostou, se não gostou, vale tudo, né? Inclusive, pode trazer mais mulheres para cá também. Se você tem uma mulher aí que você acha que tem uma história legal, que pode nos ensinar com algo, por favor, me mande. Vai ser um prazer ter ela aqui, como a gente teve a Sandra Costa aqui hoje, maravilhosa, nos ensinando muitas coisas. E o podcast, além disso, todos os dias vai na rádio, nas rádios, melhor dizendo, né? Show FM em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano em formato de pílulas. Então dá para ouvir também pelas rádios aí o que a gente está falando aqui no podcast. Para você que está aí nos vendo, nos ouvindo, já fica então aí o convite. Você também, que é uma mulher que tem uma história para contar, me chama aqui, vamos conversar, vamos marcar de ter aqui um papo gostoso. Conta a história aqui que eu vou ter um prazer enorme de receber você também. E é isso, Sandra, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo para você. Um beijo para você. Até breve, claro. Um beijo para você que nos vê e nos ouve. E ó, biquíni é para todas. Até semana que vem. Tchau, tchau.